Depois que o acidente de carro me levou ao hospital, o grupo da família no celular explodiu com fotos do fim de semana no spa da minha irmã. Ninguém apareceu. Dias depois, ainda de avental hospitalar, abri o telefone e vi 64 chamadas perdidas e uma mensagem do meu pai: ligue agora. É sério. Eu liguei. É estranho como a vida pode escorrer das suas mãos em completo silêncio. Sem gritos, sem pneus derrapando, só o vidro estilhaçando e o airbag batendo no meu rosto. Um segundo antes, eu pensava no jantar, frango assado ou tacos de drive-thru. No seguinte, estava de cabeça para baixo no carro, preso pelo cinto como um fantoche, encarando um sinal de amparo em que não vi chegar, através do para-brisa quebrado. Alguém abriu a porta e perguntou se eu conseguia ouvir. Assenti. O sangue escorria para o meu olho a partir de um corte na têmpora, e lembro do gosto metálico na garganta. O resto é borrado, sirenes, analgésicos, cheiro de iodo. Tudo se misturou num longo borrão cinzento do tempo. Quando acordei de verdade, estava num quarto de hospital com cheiro de desinfetante e ar estagnado. Uma enfermeira me disse que eu tinha um ombro deslocado, 2 costelas quebradas e uma concussão leve. Leve, essa foi a palavra que usaram. Eu não conseguia nem me sentar sozinho, mas claro, leve. Disseram que eu tive sorte. Eu não me sentia sortudo. Eu me sentia esquecido. Depois que me transferiram do pronto-socorro para um quarto normal, fiquei esperando o celular acender. Alguém tinha que saber. Notícias correm rápido em famílias, certo? Achei que talvez meu pai tivesse recebido uma ligação. Talvez a Carly tivesse ouvido de alguém. Pelo menos, imaginei que minha mãe fosse me procurar. Mas eu estava errado. Meu celular ficou na mesinha do hospital por 2 dias. Sem vibração, sem aviso. Só peguei nele tarde da segunda noite. Quando finalmente abri, havia 27 mensagens não lidas. Não eram de amigos, nem de colegas de trabalho, eram do grupo da família. Por um instante insano, pensei que sabiam, que se importavam. Mas a primeira foto foi como um soco, Carly de roupão branco, taça de champanhe na mão, fazendo sinal de paz com a outra. A legenda: hora do spa, bebê. Depois veio outra, ela na sauna. Outra, sushi chique. As unhas feitas, os pés em pétalas de rosa, o sorriso por baixo de uma máscara de argila verde, cada foto mais alheia que a anterior. Minha mãe comentou quase todas: que linda! Você merece. Te amo, querida. Meu pai mandou alguns emojis de joinha. Nenhuma mensagem perguntando onde eu estava. Nenhuma menção ao carro, ao acidente. A mim. Fiquei olhando para a tela, confuso. Será que eu tinha contado do acidente? Não. Eu estava inconsciente quando me trouxeram. A enfermeira perguntou se queria avisar alguém, e eu disse que não. No fundo, acho que queria ver se eles se preocupariam sem ser avisados. Não se preocuparam. 3 dias inteiros se passaram. As únicas pessoas que apareceram foram as enfermeiras e um fisioterapeuta que parecia ter 12 anos. Ele repetia para eu respirar fundo, para minhas costelas não enrijecerem. Eu obedecia, mas cada respiração era como se enfiavam um pé de cabra no meu peito. Deitado naquele avental áspero, machucado e sozinho, pensei em todas as vezes que tinha ajudado eles, as ligações de madrugada da Carly pedindo dinheiro, as faturas do cartão da minha mãe que eu paguei em silêncio, o conserto do carro do meu pai no último Natal quando ele disse que estava sem dinheiro. Cada favor, cada só dessa vez, eu nunca hesitei. Eu era o confiável, o que resolvia os problemas e agora, nada. No 4º dia, recebi alta, mas disseram para não dirigir nem trabalhar por pelo menos uma semana. Fiquei quase 1 hora sentado no saguão esperando um carro de aplicativo, porque ninguém se ofereceu para me buscar. Nem pedi. Voltei para casa ainda com o avental do hospital debaixo do moletom, porque não conseguia erguer o braço para trocar de camisa. Dormi quase o dia inteiro. Na manhã seguinte, finalmente liguei o toque do meu celular de novo. 64 chamadas perdidas. Todas feitas nas últimas 48 horas. A maioria do meu pai, algumas da Carly, uma da minha mãe. Não havia recados de voz, só uma mensagem no topo da tela: filho, nos ligue agora. É sério. Liguei na mesma hora.
A linha nem chegou a dar sinal antes de ele atender. A voz estava tensa, havia pânico por trás dela, mas ele não gritava. Ainda não. O que disse a princípio não fez sentido, algo sobre documentos perdidos, uma conta bloqueada. Não o interrompi, apenas deixei falar. Enquanto ouvia, deitado no meu apartamento com o mesmo avental em que me deram alta, percebi uma coisa: pela primeira vez em anos, eles precisavam mais de mim do que eu deles. E eu já estava cansado de fazer papel de idiota. Quando retornei a ligação, ainda estava na mesma cadeira em que desabei ao chegar do hospital. Nem tinha trocado de roupa, só coloquei um moletom por cima, mas o tecido áspero contra minhas costelas ainda fazia tudo doer. O telefone nem tocou, ele atendeu de imediato, como se já estivesse com ele na mão, andando de um lado para o outro. Sua voz não soava com raiva, mas estremecida. Isso era raro. Disse que tentavam falar comigo há 2 dias. Não respondi. Então começou a explicar, ou talvez a despejar palavras sem parar, que o aluguel da Carly não tinha sido pago, que o cartão dela foi recusado em um restaurante, que não conseguia acessar a conta bancária. No começo pensei que tivessem hackeado, mas aí ele disse, o cartão reserva dela também estava bloqueado, aquele que estava no meu nome. Ele continuou. Minha mãe tinha tentado transferir dinheiro para pagar contas e a operação foi recusada. O cartão de crédito dela, que também era adicional de um dos meus, parou de funcionar bem no meio de uma compra. Ela achou que fosse uma falha do sistema até o banco sinalizar atividade suspeita. Depois, o débito automático da conta de celular dela falhou. Foi aí que começou o pânico. Pensaram que alguém tinha me hackeado ou que havia algum problema com o banco. Nem sequer consideraram a possibilidade de que eu tivesse feito aquilo. Meu pai perguntou, quase com cautela, se eu sabia o que estava acontecendo. Não respondi de imediato. Deixei o silêncio fazer o que precisava fazer. Depois disse, com calma, que fui eu quem congelei tudo. Cancelei os cartões adicionais, fechei a conta reserva que a Carly usava, bloqueei as transferências. Tudo. Ele parecia genuinamente chocado, como se eu tivesse jogado um tijolo pela janela da sala de estar. Perguntou por quê, e então eu contei. Contei que sofri um acidente de carro 4 dias atrás, capotei o carro, quebrei costelas, fiquei com o ombro deslocado, tive uma concussão. Contei que passei 3 noites no hospital e saí sozinho, porque ninguém da família sequer percebeu que eu estava desaparecido. E depois disse o que realmente me fez perder a paciência, as fotos do spa. O grupo da família explodindo como árvore de Natal, cheio de champanhe, sushi, pedras quentes e banhos de pétalas, enquanto eu estava preso a tubos e monitores. Disse que vi tudo. E que nenhum deles, nem minha mãe, nem Carly, nem ele, mandou sequer uma mensagem perguntando onde eu estava ou por que não respondia. Eu não precisava de festa. Só precisava que alguém se importasse. Ele tentou se recompor. Disse que não sabiam, que se soubessem, claro, teriam ido. Perguntei por que então não estranharam o meu silêncio. Porque ninguém achou que deveria me procurar. Falei diretamente, eles não perceberam porque não se importaram. Não de verdade. Foi nesse momento que ele entrou no modo defensivo. Disse que Carly estava passando por muita coisa. Que minha mãe tinha suas próprias preocupações. Que o fim de semana no spa era para ajudar a Carly com a ansiedade. E ainda teve coragem de dizer que talvez eu devesse ter procurado eles. Foi a gota d'água. Eu disse que estava cansado de ser sempre o único a procurar. Cansado de ser a rede de segurança da família. Já tinha pago o aluguel da Carly 4 vezes em 2 anos. Já tinha ajudado minha mãe a consolidar dívidas. Paguei uma conta médica do meu pai pela qual ele nunca sequer me agradeceu. E agora, quando eu precisei de algo, não de dinheiro, não de ajuda prática, mas de um mínimo de decência humana, eles nem notaram que eu tinha sumido. Ele me perguntou se eu ia mesmo virar as costas para a família. Por causa disso. Eu respondi, não. Eu já virei. Silenciosamente, deitado naquela cama de hospital, rolando as fotos do spa, percebendo que eu podia morrer e eles só saberiam quando o cartão de crédito fosse recusado no Brant. Então desliguei. Naquela noite, abri o notebook e puxei todas as contas às quais ainda estava vinculado. As que eles esqueceram,
as que eu ajudei a configurar temporariamente, as que nunca voltaram para os nomes deles. Fiz uma planilha. Fui linha por linha, contas de celular, assinaturas de streaming, aluguel, cartões de crédito, empréstimos estudantis, até a matrícula da academia da Carly. Tudo ainda passava pelas minhas contas. Encerrei tudo. Congelei os cartões, cancelei débitos automáticos, troquei senhas, pedi para remover meu nome de contratos e contas conjuntas. Eu não estava com raiva. Estava metódico. Queria cada porta fechada, cada canal bloqueado. Não avisei nada. Apenas esperei. A primeira mensagem chegou na manhã seguinte. Carly, em caps lock, perguntando por que o cartão dela não funcionava. Depois outra, depois uma ligação, depois uma mensagem da minha mãe dizendo que a conta dela estava bloqueada e pedindo se eu podia ligar para o banco. Como sempre, meu pai mandou mensagem perguntando se eu estava bravo e se poderíamos conversar de novo. Não respondia nada. Não era vingança. Era a realidade finalmente alcançando eles. E eu não ia impedir. No fim daquela semana, já estavam todos em colapso. Carly me ligou 7 vezes em um único dia. Mandou áudios, longos, cada um mais dramático que o anterior. O primeiro soava confuso. O segundo, irritado. No terceiro, já chorava. Verdadeiro ou falso, já não sabia mais distinguir. Disse que tinha passado vergonha no café favorito dela quando o cartão foi recusado diante de todo mundo. Depois não conseguiu acessar a conta do Uber, não conseguiu pagar o aluguel. O senhorio ameaçou cobrar multa por atraso, e o spa cobrou uma taxa de cancelamento que ela não tinha como pagar. Eu ouvi todas as mensagens. Sem responder. Então foi a vez da minha mãe mandar mensagem. Ela disse que não entendia porque o banco estava agindo de forma estranha. Depois pediu se eu podia resolver para ela. Sem pedido de desculpa. Sem menção ao acidente. Sem como você está? Direto ao problema, como se eu fosse atendente de call center. Não respondi. No dia seguinte, vieram mais 3 mensagens. O tom foi mudando de doce para ríspido. Meu pai foi o único que tentou soar razoável. Ligou no sábado de manhã e deixou o recado de voz. Disse que entendia que eu estava chateado, mas que congelar tudo era uma grande reação exagerada. Que a Carly só era um pouco descuidada às vezes. Que minha mãe não tinha intenção de me ignorar. E que não era justo eu cortar todos assim, sem aviso. Foi aí que percebi algo, eles não viam aquilo como eu retomando o que era meu. Viam como traição. E isso me disse tudo o que eu precisava saber. Carly acabou aparecendo no meu prédio. Tocou o interfone 3 vezes. Não atendi. Mandou mensagem do saguão dizendo que só queria conversar. Ignorei. 10 minutos depois, vi o carro dela indo embora pelas frestas da persiana. Nenhuma mensagem depois disso. Ela queria acesso, não fechamento. Queria a vida dela descongelada, não a verdade. Na segunda-feira seguinte, recebi ligação do banco. Aparentemente, Carly tentou autorizar uma transação com o número do nosso cartão conjunto antigo, já desativado. O banco bloqueou e perguntou se eu queria registrar como tentativa de fraude. Não quis. Só pedi para manter o bloqueio e monitorar qualquer acesso futuro. Ficou em silêncio por alguns dias. Silêncio demais. Até chegar a mensagem no grupo: podemos, por favor, ser adultos e conversar sobre isso? Nenhuma menção ao que eles fizeram. Nenhum reconhecimento do hospital. Nenhum sinal de que percebiam o quanto dependiam de mim. Apenas uma tentativa educada de me culpar, embrulhada para presente. Não respondi. 2 horas depois, meu pai ligou de novo. Atendi dessa vez. Ele não gritou. Falava com cuidado, como quem pisa em gelo fino. Disse que todos estavam passando por uma fase difícil. Que Carly estava sob pressão, que minha mãe estava distraída. Disse que eu sempre tinha sido forte da família. Que eles precisavam de mim mais uma vez. Essa palavra de novo, precisavam. Deixei ele falar por 5 minutos inteiros. Acho que ele achou que eu estava cedendo. Então fiz uma pergunta:
Quando foi a última vez que algum de vocês fez algo por mim? Houve silêncio. Um longo silêncio. Então ele respondeu: não é assim que funciona a família. Exatamente. Foi nesse momento que decidi, não era uma fase. Era definitivo. Eles tinham confundido meu silêncio com consentimento por tempo demais. Confundiram minha generosidade com obrigação. Acharam que sangue significava posse. Não mais. Não levantei a voz. Não ameacei. Apenas disse que o apoio tinha acabado. Que eu pagaria minhas próprias contas, cuidaria da minha vida. E que eles podiam fazer o mesmo. Meu pai tentou protestar, mas encerrei a ligação antes que terminasse. Não era raiva. Era clareza. E eu já conseguia enxergar o colapso começando. 3 dias depois de cortar tudo, a linha da Carly foi cortada também. Não soube de imediato. O que me chamou a atenção foi o silêncio no Instagram dela. Nenhum story. Aquela garota postava até quando espirrava. Entrei por curiosidade. A página ainda estava lá, mas limpa, sem posts, sem foto de perfil. 1 hora depois, tinha sumido de vez, deletada. Foi a primeira confirmação real de que o mundinho perfeito de spa dela estava rachando. Minha mãe, enquanto isso, fazia o que sempre fez, fingia. Voltou a mandar mensagens no grupo como se nada tivesse acontecido. Artigo fofo sobre sopas de outono. Quem lembra dessa música? Mandou até uma selfie com uma vela de abóbora ao fundo, legenda, ficando aconchegante. Ninguém respondeu. Nem meu pai. Então chegou uma carta no meu apartamento. Não mensagem de texto, não e-mail. Uma carta de verdade, na caligrafia precisa da minha mãe. O envelope era grosso. Ela sempre gostou de dramatizar. Dentro, um bilhete de 3 páginas escrito à mão sobre como as coisas tinham ficado tensas e como ela esperava que pudéssemos voltar a ser uma família. Disse que tinha orgulho de mim, que eu sempre fora o responsável, a cola que mantinha todos unidos. Explicou que ela e Carly estavam passando por algo complicado e precisavam de ajuda, um empréstimo temporário, só até Carly resolver a situação. Não havia menção ao acidente. Nenhum pedido de desculpas. Só uma proposta. Ela ainda anexou documentos, um print da conta da Carly, saldo negativo, descoberto de $41.872, um extrato de cartão de crédito com quase $3.000 em compras de grife, parcelas do carro e até uma assinatura de spa que aparentemente ela esqueceu de cancelar. E, no fim da pilha, um contrato. Juro por Deus, eles fizeram um contrato de empréstimo digitado, com termos de juros, cronograma de pagamento, espaço para minha assinatura e da Carly, até lugar para testemunha assinar, o tipo de documento que gente usa em tribunal contra estranhos. E mandaram isso para mim. Para mim, que paguei o aluguel dela 6 vezes em silêncio. Fiquei olhando aquela carta por muito tempo. Não era só ofensivo, era perturbador, como se eles tivessem se desconectado totalmente da realidade. Não respondi. Naquela mesma noite, ouvi batidas na minha porta. Não o interfone, batidas de verdade. Eram 21h30, e ninguém bate na minha porta a essa hora. Olhei pelo olho mágico. Era o Josh, ex da Carly. Não o via desde que terminaram, 2 anos atrás. Abri a porta e ele parecia desconfortável, como se já tivesse se arrependido de estar ali. Disse que Carly lhe deu meu endereço, que contou que eu estava passando por alguma coisa e que precisava da ajuda dele. Pintou a história de que eu tinha perdido a cabeça, cortado todo mundo do nada e deixado ela desamparada. Perguntei direto: ela está ficando com você? Ele balançou a cabeça. Disse que ela pediu, mas ele não era idiota. Então disse algo que eu não esperava: ela está na sua casa agora, com a sua mãe no sofá, e estão dizendo às pessoas que você teve um surto. Eu não falei nada. Ele continuou. Disse que não acreditou nela no começo, mas quando ouviu a versão que estavam espalhando de que eu teria surtado após uma pequena discussão familiar e cortado todos porque não sabia lidar com o estresse, decidiu vir falar comigo pessoalmente. Contei tudo para ele: o acidente, o hospital, o silêncio, a trilha do dinheiro, o corte de todas as contas. Ele ouviu em silêncio. Sem defender, sem desculpar. Quando foi embora, achei que seria o fim.
Mas na manhã seguinte ele me mandou um print. Era uma postagem da minha mãe no Facebook. Um status vago, mas direcionado: por favor, mantenham nossa família em suas orações. Algumas pessoas descontam a dor de formas erradas. Estamos tentando ser fortes em um momento muito difícil. Dezenas de comentários. Mandando amor. Espero que tudo fique bem. Você é uma mãe tão forte. Foi nesse momento que caiu a ficha de verdade. Eles não estavam apenas evitando a verdade. Estavam reescrevendo a história. Construindo uma nova narrativa, em que eu era o instável, o emotivo, o vilão. Não podiam mais alcançar minha carteira. Agora eles estavam indo atrás da minha reputação. Eu não fiquei com raiva. Eu me preparei. Peguei o celular, abri a pasta que tinha criado depois do acidente e adicionei mais capturas de tela do grupo de mensagens durante minha internação, chamadas não atendidas, a carta, o contrato de empréstimo, as cobranças do spa, até a postagem no Facebook. Depois enviei tudo. Não para Carly, nem para minha mãe, para o meu pai. Sem mensagem, sem explicação, só fatos. Algumas horas depois, ele ligou. Eu não atendi. Então mandou uma mensagem: eu não sabia. Agora eu vejo. Me desculpe. Ele não tentou defendê-las. E foi nesse instante que percebi: o castelo de cartas já estava desmoronando. Eu só tinha dado o empurrão final. Depois disso, meu pai se calou. Sem retorno, sem ligação, sem drama emocional. Só aquelas 6 palavras: eu não sabia. Agora eu vejo. Me desculpe. Não respondi. Quis acreditar que aquilo significava alguma coisa, que talvez, pela primeira vez, alguém naquela família tivesse enxergado o que eu vinha sustentando por todos esses anos. Mas não ia cair na armadilha. Já tinha visto desculpas falsas demais, promessas mornas demais que sempre terminavam da mesma forma, eles precisando de algo de novo. O que eu não esperava era o que viria a seguir. 2 dias depois, recebi um e-mail do proprietário do apartamento da Carly. Era um aviso. Aparentemente, meu e-mail ainda constava como contato de emergência dela. A mensagem era direta: aluguel atrasado, nenhuma resposta dela, e um despejo prestes a ser protocolado. Ela havia pulado o último pagamento e as multas estavam acumulando. Tentaram ligar. Nada. Deram mais 5 dias antes de registrar oficialmente. Fiquei encarando a tela e lembrei de todas as vezes que havia transferido dinheiro para aquele mesmo escritório. Em silêncio, automaticamente. Ela mal agradecia. Uma vez só mandou um checado e depois não falou comigo por semanas. Agora, não havia mais saídas. Mais tarde, naquela noite, Josh me mandou outra mensagem. Tinha ido até a casa da minha mãe, pegar algumas coisas dele que a Carly ainda tinha. Disse que ela parecia acabada, olhos inchados, andando de um lado para o outro, como quem não dormia há dias. Ela tentou convencê-lo a falar comigo de novo, dizendo que não acreditava que eu fosse capaz de fazer isso com ela. Ele não caiu. E então me contou algo inesperado: minha mãe e Carly tinham se envolvido em uma briga aos gritos. Carly me culpou por não consertar as coisas, e minha mãe rebateu dizendo que não era feita de dinheiro. Josh contou que a briga foi tão feia que os vizinhos chegaram a chamar a polícia. No dia seguinte, Carly pegou o carro da minha mãe sem permissão e a deixou a pé. Aí apareceu a primeira rachadura real na fachada, Carly se voltando contra a única pessoa que ainda a defendia. E então eu percebi. Eles não estavam em pânico só porque o dinheiro acabou. Eles estavam em pânico porque toda a estrutura, toda a dinâmica deles, tinha sido construída em cima de eu carregar tudo em silêncio. Quando eu dei um passo atrás, não era só sobre contas. Era sobre identidade. Sem eu bancar a ilusão, não havia nada sólido por baixo. Achei que aquilo seria o ponto final. Mas eu estava enganada. 3 dias depois, cheguei em casa e encontrei um envelope empurrado por baixo da porta. Sem selo, sem nome, apenas uma folha dobrada dentro. Abri. Era um print, a confirmação de uma transferência bancária de uma das contas antigas da Carly no Venmo, a qual eu tinha esquecido que ela ainda tinha acesso.
Mostrava uma tentativa de enviar $900 de uma das minhas contas reservas, que eu não mexia havia mais de um ano. Ela tentou fazer tudo quieta. O que ela não sabia era que eu já tinha bloqueado aquela conta dias antes. A transferência falhou, mas ainda assim ela tentou. Procurou. Lembrou daquela conta e tentou me atingir mais uma vez. Aquilo foi o limite. Sem mais meio termo. Sem mais esperança de conserto. Na manhã seguinte, fui à polícia. Não abri um processo completo, ainda não. Mas registrei um alerta de fraude e pedi para documentarem a tentativa, por precaução. O banco marcou o nome dela, o IP, o dispositivo. Se ela tentasse de novo, seria automático. Não contei a ela. Não contei a ninguém. Só deixei lá, esperando como uma armadilha. Depois, bloqueei todos. Telefone, e-mail, redes sociais, grupo de mensagens. Até tranquei contas que eles nem sabiam que existiam, só por segurança. Fechei todas as portas abertas. As consequências foram surgindo sozinhas. Carly perdeu o apartamento. As contas da minha mãe foram cortadas por falta de pagamento. O círculo social delas também encolheu, provavelmente cansado do drama. Meu pai, ele ficou em silêncio. Acho que finalmente entendeu o preço de se manter calado. E eu não comemorei. Não sorri. Só vivi em paz, em silêncio, pela primeira vez em anos. Sem celular vibrando de madrugada, sem notificações repentinas do banco, sem culpa, apenas quietude. Eles chamaram de egoísmo. Eu chamei de liberdade. Já se passaram 2 meses desde que cortei todos os laços. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma carta. Apenas silêncio. O mesmo silêncio que eu sempre desejei no meio do caos deles. Carly nunca pediu desculpas. Nem pela tentativa de fraude, nem pelas mentiras, nem por ter me ignorado no hospital. A última notícia que tive foi que estava se hospedando na casa de uma amiga da faculdade, em um apartamento minúsculo no centro. E o carro? Ela também perdeu. Lá perdeu o apartamento. A maioria dos amigos que ela vivia postando sumiu. Descobriu que ser advertida só leva até certo ponto, principalmente quando você não consegue mais pagar a conta. Minha mãe continua fingindo. Sei porque meu primo me mandou prints de uma publicação em grupo onde ela me mencionava de novo. Uma frase vaga sobre famílias quebradas e aprender a perdoar. Perdoar o quê? Ser a única pessoa que finalmente disse não? O que ela nunca entendeu é que não se tratava de dinheiro. Era sobre nunca ser visto. Eu era a solução, a rede de segurança, o patrocinador silencioso, mas nunca uma pessoa. Nunca alguém que eles achassem que poderia quebrar. E eu quebrei sozinho, em silêncio, numa cama de hospital sem visitas, com 27 fotos de spa não lidas. Quanto ao meu pai, ele ficou em completo silêncio. Isso foi o que mais me surpreendeu. Achei que ele tentaria reconstruir algo, nem que fosse para aliviar a própria consciência. Mas acho que finalmente entendeu o que significava quando eu não respondi à última mensagem dele. Não era uma ameaça. Era uma declaração de encerramento. Me mudei semana passada. Novo apartamento, novo banco, novo número. Não deixei endereço de encaminhamento. Nem contei ao primo que tentou se manter neutro. Não porque eu tenha medo deles, mas porque desta vez não vou dar a ninguém acesso à minha paz. O velho Andrew teria deixado a porta entreaberta, só por precaução. O novo não deixa. Ainda guardo os prints, a carta, o correio de voz em que Carly chorava perguntando: como você pôde fazer isso comigo? A tentativa de transferência no Venmo. Não porque eu queira vingança, mas porque quero lembrar. Porque aqui está algo que ninguém conta, às vezes cortar os laços com a família não parece um ato heróico. Parece luto, como se você estivesse de luto por algo que nunca existiu do jeito que você sonhou. Mas a cada dia esse luto fica um pouco mais silencioso. A cada dia que meu celular continua mudo, esse silêncio parece um pouco mais com segurança. Eles passaram anos acreditando que eu estaria sempre ali. Que poderiam queimar a ponte e eu construiria outra. Mas finalmente aprenderam o que acontece quando o construtor de pontes vai embora levando cada tábua consigo. E eu também aprendi algo.
Que família não é quem compartilha seu sobrenome. É quem aparece quando seu mundo desmorona, não só quando o deles desmorona. E que ninguém, nem mesmo o sangue, tem direito permanente à sua bondade se a trata como moeda de troca. Isso não foi vingança. Foi sobrevivência. E, pela primeira vez na vida, eu estou realmente vivendo.